a infecção de urina é a proliferação desenfreada de uma bactéria dentro da sua bexiga, né? Isso é infecção de urina. Então, a gente, na candidíase, estávamos falando de fungo. Agora, a gente vai falar de bactéria. E aí, quais que são os principais sintomas da infecção urinária? Então, a mulher sente uma dor ou um desconforto na região do baixo ventre, né? Na região pélvica, na região da bexiga. Ela sente um ardor ao urinar, então arde bastante a urina no canalzinho quando está passando ali pela uretra, então arde. Outra coisa muito típica é a vontade de fazer xixi toda hora, mas aí quando ela vai fazer xixi, esvazia só um pouquinho, sai só um pouquinho, ela fica com a vontade ainda de fazer xixi, com a urgência miccional, tem uma urgência de ir. Ela faz xixi várias vezes ao dia e a urina normalmente fica mais escura e com um odor bem forte. Então, esses são os principais sintomas da infecção urinária, né? Pode falar. A infecção urinária, gente, ela normalmente é causada por uma bactéria intestinal, tá? Então, a nossa região do períneo, que é aquela região entre a vulva e o ânus, ela é colonizada por um monte de bactérias e tá tudo bem. Quando uma bactéria que tá lá entra para a uretra, e normalmente, não é sempre óbvio, mas normalmente a mais frequente é Escherichia coli, tá? O nome dela é Escherichia coli. Essa com esse nome aí. Ela no intestino, ela tá plena lá, fazendo nada, tá linda. Agora, na uretra e na bexiga, gente, essa bichinha quando entra, lá ela fica e ela causa infecção urinária. É isso. Então, a infecção urinária é isso. Quando essa bactéria entra ali e causa todos esses sintomas que a gente está falando. Agora, tem alguns fatores predisponentes também para a infecção urinária. A gente falou da candidíase, alimentação, para a infecção urinária tem algumas coisinhas também. Vamos lá. Posso falar, Mônica? Claro. Estou falando pouco aqui, né? Você é convidada. Olha só, gente, mas isso é tão importante, porque assim, 80% das mulheres, algum dia na vida, vai ter infecção urinária. E 30% dessas mulheres vão ter infecção urinária de repetição. Olha só, é muita coisa. Então, vale a pena falar quais são os principais fatores predisponentes. Número 1, não tomar água. Gente, a gente tá lá, né? A Moni tá lá, entrando uma paciente atrás da outra. O que ela faz? Tem uma garrafinha. Eu tenho aqui minha aguinha. Isso aí. Não dá pra gente não tomar água. Então, é impressionante. No inverno, por exemplo, as mulheres tomam menos água. Quando elas estão trabalhando loucamente, esquecem né? da garrafinha, esquece. Você não toma água. Qual que é o outro fator? Não esvaziar a bexiga. Então, a mulher tem um hábito que é bem prejudicial para a nossa saúde, que é segurar o xixi. Aí existem vários trabalhos tentando, querendo comprovar o porquê que a mulher segura tanto xixi. É assim, a mulher, ela vai ver qual que é o banheiro, se ela vai ficar com nojinho ou não. Quando ela vai no banheiro, ela forra. Gente, parece um negócio, né? Forra, aí fica sentada ela se equilibrando. Não sei o quê. Aí, às vezes, de pensar em fazer tudo isso, ela não faz xixi. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Se uma bactériazinha ficar lá mais do que 6 horas, mais de 3 horas já é prejudicial, tá? A cada 3 horas você tem que esvaziar a sua bexiga. Mas se a bactéria, que é a Escherichia coli, tá lá e ela fica mais de 6 horas, ela vai proliferar. E ela vai fazer a infecção urinária. Então, você tem que esvaziar a bexiga, gente. Tem que fazer xixi. Seja no banheiro que você mais adora, ou seja, no banheiro que você não adora tanto, vá e faça xixi. A gente que dá plantão, Mônica, às vezes a gente esquece. É isso. Eu atendi uma médica esses dias e ela, por conta do momento que estamos, porque não podemos falar nomes, senão o YouTube caia lá. Gente, tá. Da situação que a gente está, ela se paramenta toda, e aí, porque fica paramentada no plantão, não pode tirar nada daqui e nem a roupa, porque no lugar que ela está na cidade não tem outra roupa para trocar. Ou seja, sem tomar água e sem fazer xixi 12 horas. Gente, isso é a morte. Melhor vai morrer disso do que de outra coisa, né? Não vai pegar. Meu Deus. Eu entendo, porque passei por situações parecidas. Então, eu fiquei assim chocada, porque é uma tentante com 41 anos, né?
Tipo, a gente já tá fator idade, a imunidade lá no pé, trabalhando 12 horas, plantão que não pode beber água. Eu falei, como assim? Isso existe? Brasil, né? E Doideira, existe, gente. enfim, né? Tá tentando ajudar a salvar a vida de outras pessoas, mas não tá podendo nem beber água porque não tem como trocar roupa para se paramentar e ficar com equipamento de proteção. É a realidade. E elas estão Sim. perguntando muito aqui, um pouquinho só para voltar ali na candidíase, se você orienta o óleo de coco, que leram bastante, passar na Ó, vagina, se é bom ou óleo, não, tomar. o óleo de coco, ele pode ser usado, tá, na região vaginal. Ele pode ser usado tanto como lubrificante. Essa pergunta me ajuda aqui a lembrar de falar para vocês que se forem usar algum lubrificante que seja à base de água ou o Saudável, óleo né? de coco. Óleo de coco. O óleo de coco ele pode funcionar como um lubrificante. Você precisa dele para você tirar sua candidíase? Não, você não Não, precisa dele. Mas ele pode te ajudar por ser um lubrificante e também porque ele tem um certo é poder desconto. anti-inflamatório, tá? Então você pode usar sim o óleo de coco via vaginal, pode sim. Ah, Eu gosto. aliás, só um parênteses, tá? Quando tem candidíase de repetição, gente, tem toda uma estratégia de tratamento que a gente usa várias coisas, como ácido bórico, antifúngico, probiótico, às vezes. Então, fecha parênteses. Vamos voltar para a Tem infecção urinária. muitas. A gente vai fazer uma só de cada tema depois. Podem Sim, deixar, meninas. é muita coisa. Então, em relação a É, só assim, os principais fatores predisponentes da infecção urinária, então, não tomar água, não fazer xixi e relação sexual, minha gente. Sim, ter relação sexual é um fator predisponente à infecção urinária. Por quê? Quando você tem relação, primeiro que tem o ato de fricção, né? Lá da região genital. Depois, quando você tem relação, o pênis, ele pode levar ali a bactéria lá para dentro. Ele pode ajudar nesse transporte, né? Não quer dizer que ela vai ficar lá. Se você fizer o que a gente está orientando aqui, diminui muito as chances dela ficar lá, tá? Então, mas a relação sexual, para algumas mulheres principalmente, isso é um fator que predispõe à infecção urinária. Às vezes tem até um nome para isso que chama cistite da lua de mel. ah, é? Essa eu não sabia. Chama cistite da lua de mel. Porque, E assim, olha, batata, Mone. Paciente namorado novo, passa um fim de semana de amor. Lindo, maravilha. Segunda-feira me liga. Renata do céu. infecção urina. Pode deixar. Já comigo que eu vou te ajudar. Aí pronto. Mas, enfim, a relação sexual é um fator que predispõe e a gente tem que orientar essas mulheres. Aliás, perguntaram por quê? Em relação à relação sexual, uma orientação é a mulher esvaziar a bexiga, né? Tipo, depois da relação, fazer xixi, né? O que a gente orienta é assim, calma, gente, relaxa, assim, ó, aproveita aquele momento. Não precisa assim, tá lá. Sai da cama correndo. Peraí, agora eu preciso levar. Calma. Curte a ocitocina que foi liberada ali, com seu amor, tá? Não precisa, calma, mas Depois vai fazer xixi. meia hora, tá? Meia hora você vai fazer xixi. Não espere mais do que meia hora. E também para aquelas que querem engravidar, esse tempo é interessante por conta do líquido seminal ficar lá e não escorrer. Exato. Tudo, né? E tem gente que pergunta assim, que fica com medo, né, de ter infecção e achar que é alguma traição, sair com outra pessoa, e nem, não, gente, calma, Ai, que porque, importantíssimo, que importante. né, já Não, fica com os grilos atrás da orelha, ai, então tá me traindo porque eu tô bichada, não, calma, senão, gente, não. a candidíase não é uma DST. A infecção urinária não é uma DST. O que é DST? É doença sexualmente transmissível. Então, a cândida já está lá no seu organismo e ela prolifera quando o cenário está favorável. Né? E, é o que eu falo para as minhas pacientes, a gente que lute, tá? A gente que lute. Não fique brava. É assim. E a infecção urinária, a bactéria intestinal está lá porque ela tem que estar lá, gente. É normal ela estar lá. Então, a relação sexual, ela predispõe por conta desses fatores, mas não tem nada a ver com traição e DST nenhum desses fatores, nem a candidíase, nem infecção urinária. E também, na maioria das vezes, o marido, o namorado, ele não vai precisar tratar a infecção de urina, né? O tratamento é dela. Dela. A infecção. E o que eu oriento muito é a questão do cranberry, para elas tomarem quando tem aí repetição. Ah, vou viajar uma semana com o namorado novo.
e já tem infecção de urina ou, né, acredita que possa ter, vai usando a cranberry, isso, prescrição, mas vocês são muito ansiosas, estão perguntando das marcas do sabonete, tudo. Vou falar da cranberry primeiro e depois a gente volta lá. A cranberry é muito estudo científico comprovando o benefício para não ficar tendo infecção de recorrência de 500 a 1.000 miligramas dia, que pode ser fracionado em 2 a 3 vezes. Por quê? Porque o cranberry tem aí uma meia-vida de 10 a 12 horas, então não dá para tomar só uma vez no dia. E é importante esse fracionamento, 250 miligramas 2 vezes, ou 500 2 vezes, e por aí vai. Mas lembrando, gente, que não é atalho. Vou tomar cranberry que eu não vou ter infecção. Tem que cuidar do estilo de vida também, do mesmo jeito da candidíase e a infecção de urina. E conhecer o corpinho de vocês, porque se demora para tratar, ou se faz um tratamento pela metade, né? Tem muita gente que para de tomar o remédio antes do tempo, ou para de usar, por exemplo, um óvulo vaginal porque é chato. Dá zica, né? Tem que fazer bonitinho para terminar e acabar de matar as coisas, senão elas estão. Olha só, em relação à infecção urinária, o cranberry que você falou é importantíssimo no tratamento da infecção urinária de repetição e ele diminui a adesão da bactéria à parede da bexiga. Tá? Isso, forma um filmezinho lá. Exatamente, maravilhoso, tá? Aliás, ele pode ser usado para candidíase também, tá? Também, né? Também, para candidíase de repetição. Agora, vamos lá, em relação à alimentação. Você que tem predisposição à infecção urinária, quais alimentos você tem que evitar? Porque a gente falou que o açúcar e o glúten são os grandes vilões da cândida, né? Para candidíase, na verdade. Quais que são os vilões da infecção urinária? Então, olha só. Você tem que evitar café e derivados da cafeína, bebida alcoólica, aliás, bebida alcoólica para candidíase também. Caramba. Exatamente. Então, é por isso que aumentou também, né, recentemente, porque muita gente aumentou o consumo de álcool, né? Outra coisa, alimentos cítricos. Para quem tem infecção urinária, evitar muita laranja, evitar muito morango, né? Limão, os alimentos cítricos não são bons, né? E os industrializados. Os industrializados, para quem tem infecção urinária, é muito ruim. E para quem tem infecção urinária com cálculo renal, gente, tá? Porque cálculo renal é isso aí. Uma coisa leva a outra. Então, tem todos uns alimentos também que, derivados do leite, para quem tem infecção, para quem tem cálculo renal, não é muito legal. Então, além de muita água e não segurar o xixi. Então, essas são coisas muito importantes da infecção urinária que eu não podia deixar de falar, né, Mônica? E elas estão perguntando se o copinho coletor atrapalha para candidíase e infecção de urina. Esse eu não tinha pensado, que eu uso o coletor, mas... É o seguinte... Conta para nós. Esse é um assunto um pouco polêmico. Tá? Porque assim, em teoria, o material do coletor, ele é inerte, né? Então, é um material que não te prejudica. Mas... para quem tem a predisposição no seu organismo para ter candidíase de repetição e está durante um tratamento de candidíase de repetição, ele pode sim ser um fator que pode ajudar na presença da cândida. Porque, querendo ou não, ele é de um material inerte, está tudo direitinho, mas ele não faz parte do seu organismo. Para um organismo que está inflamado, inflamatório ali, algumas pacientes eu tive que tirar o copinho, né, o coletor, durante um período do tratamento. Depois que reestabilizou, a microbiota vaginal tá bonitinha, volta com o coletor. Mas se tá tendo muito episódio, tem que pensar em dar uma pausa no coletor. E aí vocês podem usar as calcinhas absorventes, que são mais saudáveis que os plásticos dos absorventes. Aliás, eu estou toda empolgada, porque dei uma entrevista para uma marca dessas calcinhas. Vai sair mês que vem. Conta pra gente. Ai, que tudo. Muito legal, gente. Essas calcinhas são excelentes opções. Excelentes opções. Tá vendo? Pelo menos bota para fora o sangue. Exatamente. E assim, gente, tem algumas doenças sistêmicas que podem predispor à infecção urinária de repetição. A mais, né, emblemática é o diabetes, né? Então, quem tem diabetes tem um pouquinho mais de tendência a ter a infecção urinária. Aí a gente não falou se a infecção urinária atrapalha na fertilidade. Pode falar. Que eu ia ler não é? A infecção urinária, ela não é também uma sentença de infertilidade. Não é isso, gente.
Mas o que ela mostra? Se você está tendo infecção urinária de repetição, mostra que existe um desequilíbrio no seu organismo. E quem tem a microbiota vaginal que não está bem, predispõe sim a infecções do trato genital e urinário. Então, a gente tem que olhar para isso. Outra coisa, quando a paciente tem infecção urinária de repetição e não tratou, ainda está com um monte de episódio, quando ela engravidar, tem chances de acontecer algumas coisas na gravidez que são complicações da infecção urinária. Então, a gente tem que lembrar que a grávida, ela tem maior tendência da infecção urinária subir para o rim, que é a pielonefrite. Tá? A pielonefrite é a principal causa infecciosa de morte materna, né? Por quê? Porque a pielonefrite leva a sepse, ou seja, a infecção generalizada, muito rapidamente na grávida. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado. Outra coisa, a infecção urinária, ela pode levar a trabalho de parto prematuro, né? Então, a gente tem que olhar muito para a infecção urinária. Tanto que nós, obstetras, a gente pede uma urina por trimestre para a grávida, porque a grávida tem um outro detalhezinho também. Lembra aqueles sintomas que a gente colocou da infecção urinária? Porque arde, porque dói. A grávida, ela pode passar oligossintomática, ou seja, ela pode ter muito pouco sintoma ou quase nenhum sintoma da infecção urinária, porque a nossa imunidade está como? Baixa quando estamos grávida. Então, o sinalizador para o seu organismo, ele está num volume menor. Então, você pode ter infecção urinária e passar meio despercebido, às vezes só um incômodo. Então, por isso que a gente pede urina e a gente vê... Aliás, quem tem infecção urinária de repetição, tem indicação da gente pedir um exame de urina mensal. Durante o pré-natal. Exato. É muito grave, né? Não dá para deixar para depois, tem que tratar bonitinho, porque é muito perigoso. O que é importante? Quando você for se limpar, você tem que limpar para frente, gente, tá? Então, você não pode levar a bactéria que tá lá, intestinal, para sua... Não limpa, não usa o mesmo também. Quando você for limpar a parte de trás, não usa o mesmo. Limpa primeiro um, depois o outro, né? Porque isso pode prejudicar, né, Moni? Isso é muito importante. Porque sendo uma bactéria intestinal, né? Tem gente que não sabe, limpa de trás para frente, e foi muito legal que uma paciente semana passada falou assim: Moniela, eu escutei uns stories tão básicos, mas eu não sabia me enxugar. Eu morri de rir, porque eu falei, olha como é importante. O óbvio tem que ser dito também, né? Sim. Se você então, faz de trás para frente, você leva essa bactéria intestinal para frente. Né, para a vulva. Aí você leva para a vulva e para a uretra. Aí, tem outra coisa também que eu não falei, né? Pode falar. Olha só, na menopausa, gente, no climatério, tá? Todas vamos chegar lá, tá? Eu sei que esse mas ó, o que acontece? O que acontece? Você tem a sua uretra assim, ó, né? Quando você é jovem. Na menopausa, ela fica assim, ó. Ela fica abertinha, assim, ó. Ela fica abertinha. Então, você predispõe a bactéria entrar. Então, quem está na menopausa, no climatério, tem muito mais chance de ter infecção, tá? Urinária. Então, lembra, gente, não outra coisa, além de tomar água, esvaziar a bexiga, cuidado com relação sexual, não limpa de trás para frente. E aí você leva. Aliás, se puder, um para um, outro para outro, melhor. Melhor é. Ou lavar, não é? Sim, desde que você não leve essa água para a vagina. Então, você não pode fazer, tipo, às vezes a mulher quer lavar, e aí é forte o jato da água, e ela faz tipo uma ducha vaginal. Não pode, porque aí ela está predispondo a outras coisas, está levando bactéria de fora para dentro também, que não é legal. Estão perguntando se é bom usar o secador de cabelo para secar a periquita depois do banho. Gente, não precisa. Você se enxuga ali, né? Normal, não precisa usar o secador. E o que é mais importante, principalmente no nosso país, que tem dimensões continentais e que a gente tem lugares muito quentes, né? Tem gente aqui do Amazonas, gente aqui do Nordeste, não é verdade? O que acontece? A questão não é tanto quando você sai do banho. Você sai do banho, se enxugou com a toalha, tá tudo bonitinho. Mas, de repente, você coloca a sua calcinha, você sua.
Você fica aí você vai sair de casa, você vai Já tá suada. andar, tudo, você fica suada 10 horas. Aí é importante que você use uma roupa mais ventilada, tipo um vestido, ou você troque a calcinha, né? Para você não ficar com aquela calcinha suada muito tempo, tá?